Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade, porém a maior destas é a caridade. Palavras do Paulo, e que vai ser comentado no quinto livro da série Vinha de Luz, Ceifa de Luz, na lição 1, Caridade do Entendimento. Na lição do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar, que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. A gente vai encontrar na doutrina espírita esse jargão maravilhoso, né, que é fora da caridade não há salvação, e que Allan Kardec ele faz questão de deixar assinalado que não é fora da igreja ou fora da verdade que não há salvação, porque a igreja seria uma coisa sectária e a verdade também, cada um tem a pretensão de achar que é dono da única e exclusiva verdade, né? Mas quando ele fala fora da caridade, a gente tem que começar a aprender a interpretar a palavra caridade. Em primeiro lugar, né, fazer uma observação que na carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, traduziu-se durante muito tempo a palavra como amor. E, de maneira mais judiciosa, Allan Kardec usou a palavra caridade ao invés do amor, porque na verdade vem da tradução lá do aramaico. E pode ser traduzido tanto por um como pelo outro. Mas a palavra amor foi muito interpretada por o amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher, quando na verdade essa palavra amor é muito mais abrangente. Então quando se fala caridade, caridade dá para entender que fica muito mais abrangente o negócio. Mas quando ele fala caridade, para a gente, a necessidade da caridade, Emmanuel estabelece muito bem aqui a linha que existe entre, primeiro, aquele pensamento egoísta de que todo mundo deve pensar igual a mim, ou eu devo subordinar todo mundo ao meu ponto de vista, é um ponto de partida, até o ponto em que todos nós devemos aprender simplesmente a respeitar cada um do jeito que é, e depois que respeitar cada um do jeito que é, fornecer os elementos para que cada um tenha oportunidade de evolução, para que cada um tenha oportunidade do aprendizado e do convívio fraterno também, né? Então, são momentos em que a gente vai descobrindo, a gente precisa muito aprender a conviver com os diferentes de cada um. Hoje, com os recursos tecnológicos, esses recursos da internet, a gente consegue ter acesso a várias culturas, a diversas culturas, e ver ali o comportamento mais ou menos de umas e de outras. E é claro que esses comportamentos vão ser muito diferentes, né, dos nossos. Sempre vai ser. Mas vão mostrando para a gente riquezas, detalhes de relacionamento que vão estar sempre enriquecendo bastante quem está participando daquela experiência. Eu me lembro de uma vez ter conversado com uma amiga que ela é médium psicógrafa, ela tem vários livros publicados,
E cada livro do espírito Rochester, ele ocorria numa determinada cultura religiosa. E ela dizendo para a gente que, conforme ela ia escrevendo o livro, ela entrava na história dos personagens e que ela viveu uma aventura que ela conseguiu aprender a amar todas as culturas, todas aquelas religiões que ela estudou, como se ela fizesse parte desde criança daquelas religiões. Porque essas culturas, elas são somente salas de aula de aprendizado para o espírito, para a nossa evolução. Mas quando a gente vai estudar a caridade, é sempre bom a gente lembrar que a caridade ela está dizendo respeito ao próximo e que no Livro dos Espíritos tem lá uma pergunta: como é que é a caridade segundo entendia Jesus? Ele coloca o segredo do relacionamento com o próximo: benevolência para com todos, perdão das ofensas sempre e indulgência com as imperfeições alheias. Então, são três caminhos para a gente estar o tempo todo refletindo, o tempo todo pensando neles. Qual é o próximo mais próximo? É o próximo que está convivendo com a gente, são os nossos familiares. Benevolência para com todos. Eu estou amando muito os meus, mas os que são meus vizinhos não, por quê? Por que eu estou estabelecendo rixa entre as pessoas que moram na mesma avenida, ou na mesma rua que eu, ou no mesmo bairro que eu? É benevolência para com todos, não é com todos da sua família, não. Mas às vezes a gente tem essa coisa de ter um muro aqui do lado da nossa casa para os meus filhos, sim, mas para os filhos dos outros, não. E ter, às vezes, um comportamento mais rude, mais rigoroso com relação ao que não faz parte da nossa família consanguínea, mas são espíritos também, todos foram criados por Deus, são irmãos nossos também. Então a benevolência para com todos vai cobrar da gente que a gente não tenha preconceitos com as pessoas e aprenda a respeitar, mesmo ela sendo bastante diferente. A gente vai estranhar, a gente vai rir de alguns comportamentos, né? Outros a gente vai se familiarizar com eles, mas na verdade não ter o preconceito e amar e respeitar aquele... Quando a gente vai estudar a indulgência é só a gente lembrar que a diferença da indulgência para o perdão é que na indulgência ninguém magoou a gente. A gente que no convívio aprendeu quais são os defeitos e quais são as virtudes daquela pessoa. Então, o que é a indulgência, Amanda? Quando alguém vier fazer qualquer crítica, você vai defender, igual a gente defende nossos filhos, nossos familiares, né? A gente tem esses exemplos aqui muito vivos aqui na nossa família. Quando vai dizer respeito ao outro grupo de pessoas, fala, não, peraí, até com relação à casa espírita também. Se alguém chega perto de mim e vem falar mal de alguém da casa espírita, fala, não, você, por favor, essa pessoa está lutando, ela tem as dificuldades dela, mas se você pudesse ver o progresso que ela está tendo, a gente vai defender a pessoa, né? E depois em casa, em particular, como diz lá no Evangelho, né? Chama em particular, e aí conversa sobre o que está acontecendo, tenta resolver. Essa é a característica da indulgência. Já o perdão não, o perdão a gente está vendo aí que é 70 vezes 7, a perdoar quantas vezes forem necessárias, para a gente entender que nós todos precisamos muito de perdão e de indulgência também. E lembrar que o Evangelho, principalmente, né, traz o Pai Nosso, quando Jesus está na última ceia e ensina aos discípulos a fazer a oração do Pai Nosso, ele fala, perdoa as nossas ofensas só se nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se a gente não perdoar, a gente não merece perdão. Essa frase é profunda, a gente tem que começar a pensar nisso. Cada vez que eu não perdoo de jeito nenhum, tá? Você não perdoa, então tá bom, então você também não merece perdão. A gente só merece perdão quando a gente consegue ficar com a consciência tranquila, com o coração leve e por mais que maior que seja a ofensa que a gente teve, a gente conseguir passar por cima e proporcionar até meios para aquela pessoa também se recuperar, resgatar, né? Reparar o mal que fez e continuar a vida dela também. A vida tem que ser assim para a gente. Então ele vem dizer para a gente aqui que só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-nos-emos a sinfonia excelsa da vida. Ninguém é ignorante porque deseja o desejo. Tem muitas sentenças maravilhosas nessa lição de hoje, mas é uma lição que vem falando basicamente da caridade que nos ensina isso. Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições alheias.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez a gente agradece a Emmanuel pelo início de mais um livro.